Olá, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos a Minemosine, o nosso podcast aqui do nosso projeto, né, de extensão, do nosso trabalho aqui de pesquisa sobre a história e a memória das ditaduras civis e militares aqui da América do Sul e também da América Latina. Meu nome é Tiago Fidelis, sou professor da Universidade do Estado de Minas Gerais e nós vamos dar início aqui à nossa conversa hoje em grande estilo, né? A gente vai começar a nossa aula com o professor Giancarlo de Souza Silva e Jean, por favor, se apresente aí para a gente. Olá, Tiago, saudações. Agradeço, antes de tudo, pelo convite, parabéns pelo trabalho. É sempre muito importante iniciativas como essas, né? Sobretudo porque a gente está num campo de disputa, né? E disputas bastante acirradas. Então, parabéns por esse trabalho e pelos outros que você tem realizado no campo da extensão, né? Que é fundamental. Eu fico, né? Como me apresentar é sempre uma dificuldade, porque eu tenho interesses muito amplos e uma trajetória acadêmica bastante atípica, né? Se a gente considerar uma formação de muitas áreas. Então, vamos lá. A minha graduação é em jornalismo, o meu mestrado é em história e o meu doutorado em multimeios, que é na área de comunicação. Esse percurso, né, passando por áreas que não necessariamente são vistas como áreas confluentes, embora eu discorde, depois a gente pode conversar sobre isso, a ditadura foi um interesse, tem sido um interesse permanente. Então, quando eu faço a escolha por ingressar no jornalismo, no início dos anos 2000, eu entrei no curso em 2006, em Passos, né, que é uma cidade no interior de Minas. O tema, né, ou as temáticas relacionadas à ditadura ainda estavam bastante em voga, né? Lembrando que a gente vinha ali de manifestações de 2004, né? O governo federal, naquela ocasião, promoveu uma série de debates, os meios de comunicação estavam discutindo a ditadura. Então, quando eu ingresso no curso em 2006, eu ainda tinha essa memória, né? E, sobretudo, tentando entender o que era a ditadura no interior, e, sobretudo, no interior de Minas. Entrando no curso de jornalismo, é um curso bastante amplo, né, tematicamente amplo, com disciplinas não só técnicas, mas de formação humanística. Uma das que mais me chamou a atenção foi História do Jornalismo. E aí eu entendi que ali seria possível fazer, né, travar um diálogo com a história, que era a minha faculdade, a minha segunda opção de faculdade, né, a segunda opção de graduação. Poderia ser travado um diálogo entre o jornalismo e a história, pensando a ditadura. Eu me formo em 2009. Em 2011, eu ingresso como professor no curso em que eu me formei, na Fundação de Ensino Superior de Passos. Continuo trabalhando nesse campo, né, da história do jornalismo, da história da comunicação, nas teorias da comunicação. Vou fazer o mestrado em 2015. Então, assim, entre 2011 e 2013, eu estou pensando, elaborando isso. Em 2015, eu vou fazer o mestrado na Federal de Uberlândia, orientado pelo professor Alexandre Avelar. E o que me chamou a atenção naquele momento, o que eu vinha pesquisando desde 2011, um cronista chamado Carlinhos Oliveira, José Carlos Oliveira, era um cronista do Jornal do Brasil, e aí eu pude ver, né, via a crônica e via o jornal impresso, uma possibilidade para discutir o período da ditadura militar. Muito amplo, né? A gente tem que fazer recortes, a gente precisa fazer escolhas. Eu escolhi ficar com o ano de 68, né? Também tem muito dessa memória, o que significa 68, né? Existe um romantismo em torno dessa juventude, né? Do que aconteceu no Brasil e no mundo em 68.
E eu queria entender o que esse sujeito, escrevendo em 68, como ele tinha percebido esse ano, né? Atuando naquele ano. E aí vou produzir, enfim, vou escrever essa dissertação e tentando elaborar, pensando a crônica, sobretudo, né? E a crônica era uma proposta àquela altura, né? De, mais uma vez, entender a crônica como uma modalidade de escrita do presente e que pudesse ser lida como uma escrita da história, né? Vou trabalhar nessa perspectiva até 2017, quando defendo a tese, e concomitantemente a isso, eu já começo a desenvolver trabalhos no campo do audiovisual. Então, em 2016, eu tenho o meu primeiro projeto de iniciação científica, FAPEMIG, né, em que eu abordava a história da ditadura a partir da representação de filmes ficcionais. Isso vai ser algo que vai me mobilizar. Eu vou continuar nesse campo até 2021, quando eu entro, né, no doutorado, mas aí analisando a produção de documentários e não o cinema ficcional. E é isso, assim, em síntese, é isso. Perfeito. E, Jean, agora no doutorado, né, você comentou que tem trabalhado mais a questão dos documentários em si. Podia comentar um pouquinho como que foi a seleção, né? Como que você chegou, se foi no projeto, se foi depois, quais são esses documentários que você analisa? Então, qual era a ideia inicial, né? Como ingresso no programa de multimeios? A minha ideia era justamente perceber as modulações da memória, né? De como o cinema documentário tem abordado o período da ditadura militar, e isso, a princípio, seria dos anos 90 até o início dos anos 2000. Cronologicamente, é muito amplo e isso, né, me traria dificuldades inúmeras. Por exemplo, de acesso às fontes, quantidade de fontes, né, muito material para ser analisado, que seria inviável. Então, qual é o recorte, depois de uma conversa com o meu orientador? A decisão que nós tomamos foi de concentrar ali entre 2010 e 2020. Então, eu vou analiso essa década, né? Documentários produzidos e lançados entre 2010 e 2020. São 60 documentários, né? Estou falando de documentários de longa-metragem, né? Documentários com mais de 50 minutos. A maioria deles tem entre 70 e 75, 80 minutos. Então, são documentários longos, né? Então, eu fiz essa primeira assistência, né? Assisto 60 documentários, crio categorias para pensar em que momento eles são produzidos, com que debates eles estão, de alguma forma, dialogando nesse tempo de produção, que são os anos entre 2010 e 2020, um período bastante atípico por vários motivos, eu já falo sobre isso. E desses 60, né, esse corpus estendido, eu vou me concentrar em 3, né? E aí esses 3 são Torre das Donzelas, da Suzana Lira, Fico Te Devendo uma Carta sobre o Brasil, que é da Carol Benjamin, e o 1964, Brasil Entre Armas e Livros, né, da Brasil Paralelo. Porque qual é a ideia aqui? Né? E por que, inclusive na banca de seleção do doutorado, me questionaram por que discutir o filme da Brasil Paralelo. Primeiro, porque é um filme que teve um apelo popular, né? Então eu precisava entender, eu quero entender por que uma empresa como aquela, que tem a proposta que tem, consegue alcançar um público muito vasto e outras produções que são eticamente, né, historicamente corretas e alinhadas com o debate acadêmico, não têm a mesma repercussão. Então isso para mim era importante e é um filme que serve como um contra-exemplo dos demais, né? Porque ali nós temos uma mobilização da memória da ditadura, mas uma memória que é falaciosa, né? Para
negacionista, não negacionista da ditadura, mas negacionista do alcance da ditadura, né? Porque ali não se nega a ditadura, mas eles acabam invertendo isso para dizer que a esquerda venceu, né? Então, produto da nova república é uma esquerda que teria saído vencedora da ditadura militar, o que é um absurdo. E em relação ainda aos documentários, né, esse do Brasil Paralelo tem esse contraponto aí que para quem acompanha o assunto, né, é bastante óbvio. E em relação aos outros dois, né, tem alguma questão que permeia ali os dois documentários, ou também são temáticas bem distintas, né, que abordam partes diferentes do processo ali durante a ditadura? Então, então, esse primeiro mapeamento, né, nesse levantamento, quando eu penso as categorias, eu estou pensando que tipo de memórias sociais mais amplas, né, que oferece suporte, ancoragem para esses documentários. E aí o que me chama a atenção, né, entre 2010 e 2020, nós temos debates importantes, né, que começa ali com a lei de criação da Comissão Nacional da Verdade, né, então vai passar por esses anos a criação nacional da comissão, mas e outras também, né, isso vai afetar o debate e vai ser fundamental para essa produção dos documentários, já entro nisso, e tem o governo Bolsonaro, né, a eleição, enfim, o golpe contra Dilma Rousseff, o aparecimento dessa figura do Bolsonaro e do bolsonarismo, enfim. Então, entre 2010 e 2020, nós temos um cenário bastante conturbado. E esse cenário conturbado afeta a produção dos documentários. O que me chamou a atenção destes dois outros específicos, né? Torre das Donzelas, dirigido pela Suzana Lira, e O Fico Te Devendo uma Carta sobre o Brasil, da Carol Benjamin. São documentários que mobilizam uma perspectiva feminista da ditadura. Então, nós não temos mais, e assim, eles são representantes de um grupo de documentários, um grupo numericamente, bastante volumoso, que são documentários que não ouvem apenas especialistas, né? Não se trata de uma abordagem da ditadura da perspectiva da academia, mas sim daqueles que vivenciaram a ditadura. Então, são testemunhas, né? São testemunhas que falam sobre a ditadura. E aí, são testemunhas que falam sobre a ditadura de uma perspectiva quase sempre a partir do gênero, da classe, da etnia, né? Então, foge aquele escopo macro que se tinha até então de uma ditadura que era representada apenas considerando-se o que eram os revolucionários, né? Então, essa grande categoria dos revolucionários que pensava, né, os movimentos guerrilheiros, a guerrilha armada ou os movimentos de oposição, sem necessariamente entrar em detalhes relacionados a essa interseccionalidade. Isso é típico dos nossos tempos, né? Isso está atrelado a um movimento de pautas e políticas e de discussões e de um acúmulo de conhecimento promovido pelo feminismo. Nós temos, né, um debate importantíssimo de cotas raciais, que é também, né, contemporâneo desse debate. Então, pela primeira vez, está se tentando entender qual é o lugar dos pretos e pretas dentro, né, dos movimentos de oposição à ditadura ou, enfim, de apoio à ditadura. O recorte de classe, o recorte, outras variantes. Então, esses outros dois documentários, para mim, são exemplos dessas modulações de uma memória, né, que deixa de ser apenas uma memória, continua sendo a memória hegemônica, né, o que Marcos Napolitano fala, ainda é essa memória hegemônica, liberal, mas que está aqui e ali provocando cisões, né,
que está nos provocando a tentar entender a ditadura de outras perspectivas, sem necessariamente crítica, algumas vezes muito crítica em relação aos movimentos revolucionários, mas sem necessariamente sem aderir ao discurso negacionista da ditadura. E para até aprofundar um pouquinho mais essa questão do olhar, né, a questão do feminismo, do que você levantou, acredito que já, se a tese não estiver pronta, já está encaminhada, né, já está praticamente finalizada. Assim, você pode adiantar, dar um certo spoiler aqui para a gente, no sentido de, assim, o que conseguiu, na pesquisa, levantar de diferenças mais significativas nessas questões das abordagens, né? No sentido de ter a abordagem feminina sobre esses acontecimentos, em contraponto a essa abordagem mais tradicional, que ela masculina, né, hegemônica, aí, heteronormativa. Então, né, tem alguma questão, algumas questões que saltam aos olhos assim de diferença, que faz repensar alguns aspectos. Então, a primeira delas, Thiago, acho que há muitas questões, né? Uma que chama a atenção, assim, de início, é o fato de tentar entender que a ditadura afeta a vida das mulheres de forma muito transversal. Então, não apenas as mulheres que estavam na militância vão ser afetadas. E aí a gente precisa considerar as mães, as irmãs, as esposas, né? Pessoas que não necessariamente têm um papel direto, né, no combate ou na resistência à ditadura, mas que acabam sendo afetadas pela própria dinâmica do regime, né, do autoritarismo, que abarca a sociedade toda, né? Então, esse ponto, por exemplo, eu acabo discutindo na minha análise do Fico Te Devendo uma Carta sobre o Brasil. Porque o filme narra da perspectiva da diretora, então é um filme em primeira pessoa, né? Ela conta a história da avó dela, que é a Iramaia, né, Benjamin, mãe do César Benjamin, que é pai da diretora Carol Benjamin. O César Benjamin, ele foi preso adolescente, né? Ele foi dos mais novos, talvez o mais novo, né, preso político no Brasil. Passou anos preso, anos numa solitária. E a mãe dele, que é a Iramaia Benjamin, se transformou numa figura importante porque estava lutando pela vida do filho, né? Então ela vai promover uma mobilização pessoal, né, digamos assim, vai fazer aquilo que muitas mães fazem, que é a visita ao quartel, que é tentar conversar com autoridades, né, que é pressionar. E nesse movimento ela vai estabelecer um contato com a Anistia Internacional. Ela vai enviar cartas e mais cartas, né, para a Anistia Internacional e vai ser atendida, né? E a Anistia Internacional vai começar a cobrar o governo em relação ao César Benjamin, até que ele consegue, né? Ele é expulso do Brasil no início dos anos 70, final dos anos 70, ele é expulso do Brasil, ele vai para a Suécia, e aí muda. Por que muda? Porque a Iramaia tinha encontrado, na luta pela liberdade do filho, uma motivação de vida. E isso o documentário fala. Até então, a vida dela era ser mãe e esposa. Quando o filho, os dois filhos, né, porque o mais velho também é preso, mas o César Benjamin se destaca, porque é o pai da diretora, quando o filho e os filhos estão presos, ela se torna uma figura politicamente atuante, né? E assim, sem ser comunista, sem ser uma mulher necessariamente politizada ou engajada nesse sentido, ela estava ali se mobilizando e vai se mobilizar depois com o movimento pró-anistia, vai ser uma das lideranças, né? Mães pela Anistia, ela vai ser uma figura importantíssima. Com a volta dos filhos, depois da anistia, né? Ela meio que perde a sua razão de ser. Ela entra numa crise profunda, né? Ela entra numa depressão.
E é muito interessante porque nós temos noção disso por causa das cartas que ela troca com uma funcionária da Anistia Internacional. Então, ela estabelece uma relação de amizade com essa mulher, que era uma mulher como ela, né, de meia idade. E ela vai dizendo, ela fala, olha, eu não sei mais quem eu sou, porque os meus filhos agora estão no mundo, né? Eles saíram do Brasil, foram expulsos do Brasil, lutei por eles, e agora eles voltam, mas eles não voltam para o lar. Então, a função de mãe perde, né, o sentido para ela. E isso é muito interessante, né? Porque mostra como a ditadura é abrangente. Esse tipo de memória ajuda, por exemplo, Tiago, e aí eu não analiso isso, eu não trabalho com o cinema ficcional, não na tese, mas ajuda um pouco a entender o sucesso, né, do Ainda Estou Aqui, que é essa abordagem. Embora o diretor seja um homem, nós temos ali uma perspectiva feminina muito, muito interessante, né? É um filme formalmente convencional, é um melodrama, mas eu acho que o sucesso dele, ou parte do sucesso dele, porque tem outras motivações também, mas uma parte do sucesso da Ainda Estou Aqui é a abordagem da ditadura de uma perspectiva dessa mulher, né? Que é a Eunice. E isso faz uma diferença, porque desde os anos 90 nós temos visto aí filmes sobre a ditadura, mas em geral com uma perspectiva masculina mesmo, dos acontecimentos, grandes acontecimentos, né? A intervenção na vida pública, a política, e pouco se olha para dentro, né? Para esse espaço doméstico. E os filmes que têm essa perspectiva feminina e feministas, eles têm essa preocupação de olhar para o espaço doméstico, para subjetividades, né? Que é aquele ideal, enfim, feminista do o doméstico é político também, né? O espaço doméstico é um espaço político e não é um espaço político menor por ser doméstico. É diferente, mas não é menor. E aí eu acho que nós temos entrado neste momento, né, em que filmes brasileiros sobre a ditadura estão tentando dialogar com outros públicos, com outras vítimas da ditadura, né, destacando outras vítimas da ditadura. E isso eu acho importante, porque nos mostra que a ditadura é complexa, de fato, né? Foi complexa e é complexa. E os efeitos estão aí, né? De diversas formas, às vezes não tão óbvias, no sentido da violência do Estado, que segue, né? Mas nos atingindo subjetivamente, né? Produzindo esse processo contínuo, né? De subjetividades com medo, com receio, que procuram um distanciamento do universo do político, né? Que não consegue questionar. Eu acho que tem muitas possibilidades. E o cinema acho que nos ajuda a entender isso, né? Não é a mesma coisa que a história. Não é a mesma coisa que a historiografia. Acho que são abordagens distintas. Não dá para se comparar. Metodologicamente, eu acho que há semelhanças, especificamente em relação ao documentário e à história oral. Acho que há convergências em alguns pontos, mas um documentário é um produto, é cinema, né? E, enfim, é uma narrativa que é elaborada a partir de uma leitura de um diretor, de uma diretora, uma leitura de mundo, né? E de um objetivo de representação desse passado. Então, acho que são muitas as possibilidades de discussões. E eu ia puxar isso mais para o final, mas como tocou no assunto do filme, do Ainda Estou Aqui, então vou aproveitar para puxar um pouquinho essa questão, no sentido de que o filme fez um sucesso estrondoso, né, trouxe para a pauta esses debates. Eu aí vou comentar bem rapidinho. Eu me lembro que eu fui assistir com turmas do ensino médio o filme no ano passado, e
assim, principalmente as meninas, né, saíram da sala com esse espanto, assim, no sentido de pensar realmente na ditadura de maneira mais ampla, porque às vezes em sala de aula fica essa perspectiva mais política institucional e de quem foi preso, de quem foi torturado, né, torturada, e realmente tem esse peso. E aí minha pergunta é no seguinte, a gente tem um agente secreto, que acho que sai esse final de semana, né, se eu não me engano, no circuito nacional, e pela repercussão que tem tido lá fora, caminha para ser, né, um sucesso grande também, e que tem, não vou dizer uma temática parecida, mas talvez dialogue com Ainda Estou Aqui nesse sentido, que é a história de alguém que não está envolvido diretamente e que tem ali o seu cotidiano virado do avesso, digamos assim, por conta dessa questão. Então, eu ia fazer essa pergunta mais para o fim, mas já vou aproveitar, no sentido de, se você vê aí no futuro próximo, o aumento de produções dentro dessa linha, né? Ou se talvez seja só algumas respostas mais rápidas pelos acontecimentos que tem tido agora. Né? E você pode pensar a questão de documentário também, se você projeta que isso deve ser uma tendência de ter mais filmes desse tipo ou não necessariamente. Eu acho que é uma tendência, e acho que no caso do Brasil é uma tendência tardia, né? Porque se a gente olha para o cinema argentino, para o cinema chileno, eles já têm elaborado a ditadura com obras, né, de vulto, obras comerciais de vulto, há mais tempo do que nós no Brasil. Né? A gente tem um caso emblemático ali dos anos 90, que é O Que é Isso, Companheiro, que é um filme muito criticado, né, com razão, né? Um filme bastante problemático, uma representação bastante estranha, embora seja coerente com o livro do Gabeira, mas como filme eu acho muito estranho. Que fez um sucesso, né? É um filme que fez algum sucesso, pensando naquele contexto dos anos 90. Eu acho que nos anos 2000 a gente tem também bons exemplos, né? Nós temos aí, por exemplo, O Ano que os Meus Pais Saíram de Férias, que é um filme muito legal, muito interessante, né? E quando chego Ainda Estou Aqui, eu acho que a grande sacada é, é que se trata de um melodrama clássico. E aí eu acho que também a capacidade do sucesso internacional desse filme, que eu acho que não vai se repetir, né? Eu acho que é uma fórmula, acho que Ainda Estou Aqui tem uma fórmula de um melodrama clássico. Então nós temos uma primeira parte dessa família feliz, que é afetada pela ditadura e que vira uma tragédia, né? Isso é um drama universal, a gente consegue se reconhecer, né? Aqui no Brasil e em outros lugares. O Agente Secreto, não vi ainda, né? Não foi oficialmente lançado, mas quero ver se assisto em breve. Ele provavelmente vai ter uma outra abordagem. E uma abordagem um pouco mais... que seria típico do diretor, né, do Kleber Mendonça, um pouco mais dedo na ferida, né? Embora talvez não aborde a ditadura diretamente, ou tão frontalmente quanto o Ainda Estou Aqui, deve ser um filme mais atrelado a uma performance, mais artístico, né, com um discurso um pouco mais sofisticado, se comparado ao Ainda Estou Aqui. Mas o que eu acho importante? Esse cinema, assim como o cinema documentário, que explode, né, no sentido de quantidade, de volume de produção, ele está relacionado com a nossa história presente. Assim, eu não consigo pensar de outra forma. Eu acho que a quantidade de documentários, a quantidade de filmes ficcionais que aparecem a partir dos anos de 2010 e até o presente, porque isso continua sendo produzido, né? Muita coisa vai sair nesse ano e nos próximos relacionados à ditadura. Isso tem a ver com o debate público que se estabeleceu após
sobretudo após a derrubada da Dilma, né, e o emblemático voto do Bolsonaro. Acho que isso reacendeu, né, uma ferida, reabrir uma ferida, que não estava cicatrizada, obviamente, né, mas que trouxe para a cena pública, para o debate midiático, a ditadura e seus efeitos. Então, quando a gente vê um governo e um governante que estabelece elogios à ditadura, que estabelece políticas de desmonte às políticas, poucas políticas de memória que nós tínhamos, né? Quando a gente vê saudosistas da ditadura, mas não só saudosistas da ditadura, porque há uma nova geração aí que criou uma nostalgia sobre esse período e que adere a esse discurso de que na ditadura foi melhor, eu acho que isso tudo nos provoca, né? Então, os campos progressistas começam a, mais uma vez, entender que a mácula da ditadura permanece, como outras, né? Historicamente, o Brasil, você sabe melhor do que eu, o Brasil é um país que não resolve suas questões, né? Os seus traumas. Né? Nós temos uma dificuldade de relacionar, né? De problematizar, de entender. Nós não fizemos isso com um período, 300 anos de escravidão, nós não fizemos isso em relação à ditadura militar, e nós não estamos nem perto de fazer em relação à catástrofe que foi a pandemia, né? Que foi o Covid, o que significou milhares de mortos. A gente não assimilou esses processos históricos, que são importantes, e que em algum momento, né, reflui. Isso vai acontecer. E aí, nesse sentido, eu acho que o cinema é importante, porque ele nos coloca de frente a esses problemas, né? Nós somos obrigados a, de alguma forma, a ter contato com esse tipo de representação. É a grande vantagem do cinema, porque diferentemente da história acadêmica, né, em que as pessoas têm uma certa resistência mesmo. Em geral, o público amplo tem uma resistência à história acadêmica. É difícil, né? É muito difícil chegar às pessoas sem ser aqueles que estão previamente interessados. E o cinema não. O cinema as pessoas vão por puro entretenimento. E essa mentalidade, em geral, de que é apenas um filme, pode encontrar pessoas desarmadas e aí interessadas a problematizar. E isso é importante, né? Então, quando a gente vê um filme como Ainda Estou Aqui, a gente vê gerações que não tinham o menor interesse pela ditadura emocionadas e impactadas, isso me parece importante, porque é uma porta de entrada para que se consiga alcançar esse público, para que se consiga debater a ditadura, para que se consiga fazer a disputa pela memória justa, né? Que é isso, se trata de uma memória justa, crítica à ditadura, né? Que é justamente o contraponto a isso, que é o que a extrema-direita tem feito. Eles têm feito, né? O alcance de público deles é grande porque eles produzem esse tipo de narrativa. E eles entenderam muito bem que o impacto dessas narrativas encontra um público ansioso. Nós temos um público que tem um interesse em história, né? As pessoas gostam de história. Elas só não querem, talvez, o contato com uma história ou uma historiografia que seja exatamente a academicista ou acadêmica. E aí é um problema, né? Por isso que projetos de história pública são importantes, por isso que tentar traduzir para o grande público a história séria é importante. Eu acho que o cinema pode ser uma alternativa de entrada, né? Não me entenda mal, não estou fazendo críticas aos historiadores, muito pelo contrário, né? Acho que os historiadores são fundamentais, importantíssimos, grandes autores, né? Nós temos historiadores brasileiros, mas não só, que são fundamentais para o nosso pensamento, para aquilo que nós entendemos como um mundo. Mas eu sou alguém que fala da academia, né?
Eu estou inserido nesse contexto. E eu vejo um público que não está. Né? Vejo isso pelos meus alunos, que ingressam no primeiro período de jornalismo e um pouco sabem, por exemplo, sobre a atuação dos veículos de imprensa durante a ditadura, que não têm consciência de que os grandes jornais contribuíram para o golpe, né? Que não tem esse tipo de leitura, que não tem esse tipo de contato com essa temática. Então, é um trabalho de tentar, de fato, trazer e impor no bom sentido, esse debate, né, para que a gente consiga superar minimamente determinadas questões que estão aí. Perfeito, Jean. Não levei a mal a questão acadêmica, não, porque é real. Né? Realmente tem essa questão, né, da recusa ao formato. Né? É uma coisa que... Então, você sabe, Thiago, é muito interessante isso. Porque, como eu disse, eu sou um jornalista que foi fazer um mestrado em História. Porque eu sempre tive um interesse por História, eu leio historiadores, eu leio História. Enfim, muito mais do que jornalistas. Né? Mas eu me lembro que na banca, né, durante a entrevista para o mestrado, uma professora questionou isso. Ela falou, olha, por que os jornalistas insistem em querer fazer história, em escrever história? Eu falei, mas por que não? Né? Por que os jornalistas não podem? E naquele momento, eu estou falando, né, 2014, 15, é um momento que Laurentino Gomes, por exemplo, se torna um autor muito popular, né? Escrevendo lá a trilogia dele, né? História do Brasil. Né? Colônia e Império. Qual é a vantagem do Laurentino Gomes? É que ele foi formatado para escrever para um público amplo. Né? E isso é importante. É importante. É importante que os jornalistas façam esse trabalho de tradução, de mediação, né, entre as disciplinas, entre as áreas, entre os conhecimentos. É um trabalho de mediação mesmo, que em alguns momentos significa simplificação, né? Mas, pelo menos, em alguns casos, pode despertar o interesse para que as pessoas, né, se aprofundem nas temáticas. Isso me parece importante. É sempre uma discussão de forma, em alguns momentos, né? Então, assim, como produzir história com conteúdo historicamente, né, pesquisado, debatido, problematizado, mas sem que isso circule apenas entre os pares. Eu acho que é essa a questão. Essa é a questão das ciências, né? Como a gente consegue cruzar a barreira da academia, os muros da academia, como a gente consegue, de fato, alcançar públicos que não estão na universidade. É isso que nós precisamos, sociabilização do conhecimento, né? Enquanto nós ficarmos nas brigas de departamentos, né, de áreas, isso não contribui, penso eu que isso contribui muito pouco, efetivamente contribui muito pouco. E aí fica muito fácil chamar as pessoas de ignorantes, né? Porque esse também é fulano não sabe o que é ditadura, é ignorante. Não, mas peraí, vamos tentar entender, né? Por que não sabe? É um problema. É um problema de formação. É um problema de formação que tem vários motivos, né? E eu acho que os meios de comunicação contribuem para esse problema de formação, porque o debate sobre a ditadura e o debate sobre a história nacional, em geral, não aparece nos meios de comunicação, mas também é um problema, né, sim, que é um problema em geral, né? É isso. Nós vivemos esses tempos, né? De muitos problemas, com possibilidades de superação. Que é importante também ter um horizonte, né? Eu acho que a gente precisa reconhecer as crises para que a gente consiga superar algumas. Todas é impossível, mas algumas é necessário. E o debate tem que ser posto. Sem debate a gente não avança. Não, perfeito. E eu vou aproveitar
né, de alguns pontos que você comentou. Uma questão que eu queria, se possível, trabalhasse um pouquinho aqui, você levantou lá no começo a questão da dinâmica ou da representatividade, né, das pessoas pretas na questão da ditadura. Você comenta agora, né, um pouquinho antes a questão também da escravidão, que eu realmente concordo contigo, eu acho que é um tema que ainda é pouco pesquisado dentro, tem muita coisa produzida, mas eu acho que dentro da magnitude que tem o assunto, né, que talvez seja o assunto mais importante da história do Brasil, é pouquíssimo estudado, pouquíssimo falado, eu acho que tem essa discrepância grande, porque se você comentasse um pouquinho sobre essa questão, né, da representação, e aí pode ser no cinema, no documentário em geral, dessa perspectiva, né, porque tem alguns trabalhos mais recentes na historiografia, algumas pesquisas que vêm trazendo a perspectiva, né, da perseguição e do cerco às pessoas pretas na ditadura, e também, né, da questão cultural, de alguns pontos que foram surgindo a partir, né, dessa perseguição e desse cercamento que foi feito em alguns locais, algumas perspectivas contra esses grupos. Então, mas há uma questão que, se na historiografia oficial e no campo acadêmico ainda é pouco conhecido, no público em geral, então, nem se fala, né? Realmente uma coisa pouco problematizada. Então, se pudesse comentar um pouquinho com a gente para essa questão em específica, né, dentro do campo, né, o que você já levantou, o que tem de formação, o que vem sendo produzido, né, enfim, um apanhado geral em relação a isso. Boa questão, né? Difícil, muito difícil responder. Não, primeiro, acho que eu não falei isso, mas eu sou um homem preto, né? E assim, a consciência disso, de ser um homem preto, me provocou desde sempre, no sentido de entender de onde estavam os pretos durante a ditadura. Porque eu não via, não aparecia para mim. E eu não conseguia enxergar o lugar dos pretos. Estou falando aqui da minha adolescência, enfim, dessa juventude em que você só enxerga os pretos no campo artístico, né? Então, tem o Gil, tem o Simonal, né? Mas onde estavam, ou se é que estavam os pretos, né, no embate com a ditadura? Onde estavam os intelectuais negros? Será que existiam intelectuais negros? Porque essa era a minha grande questão, onde estavam e se existiam, né? Então, eu por muito tempo eu me questionei, e eu acho que outras pessoas pretas também se questionaram e se questionam ainda, né? Qual é o lugar dos pretos e pretas nesta história? A gente não se enxergava. Agora aparece, né? A gente tem entendido que há participação, que houve, né, participação de pretos e pretas, né? Diversos níveis, de diversas formas, né? Há trabalhos importantes, por exemplo, sobre as escolas de samba, né, de como elas atuaram em relação à ditadura, né? Há trabalhos importantes como o do Lucas Pedretti, né, que fala sobre como, de fato, a transição para a ditadura, para a democracia, né, para essa nova república, ela não se efetiva nas periferias. A maior parte da população é preta. No documentário em específico, só há, nesse período entre 2010 e 2020, só temos um, que é o Oswaldão, que era essa figura emblemática, né, da guerrilha do Araguaia, que era um homem preto. E aí o documentário, eu acho que tem alguns problemas justamente porque ele investe nessa representação do Oswaldão como um ser mítico, né, de alguém que teria se transformado num encantado da floresta, né, de revolucionário ateu comunista para um encantado da floresta, que é interessante, né, porque
nos oferece uma percepção para as pessoas que vivem ali, naquela região da guerrilha do Araguaia, que é interessante se a gente pensa que para aquelas pessoas que conviveram com ele, com Oswaldão, não sabendo necessariamente quem ele era, né, ele não morreu, porque o encantado é isso, é o sujeito que não morre, né, é um imortal. Ele se transforma, mas ele não morre. Então é de uma presença viva, embora não viva no sentido, né, biológico, mas viva no sentido do simbólico. Eu acho que isso é importante, mas eu pelo menos, não encontrei documentários que abordassem os efeitos da ditadura em relação às mães da periferia. Não encontrei, não me deparei com nenhum tipo de produção nesse sentido, né? Ou em relação ao próprio movimento negro. Aparece aqui esparsamente alguma coisa ou outra, né? Ali, perseguições em relação ao Abdias do Nascimento, alguma coisa sobre a Lélia Gonzalez, Joel Rufino, né? Alguma coisa sobre essas figuras, mas muito pouco sobre o movimento negro. E isso é importante, porque é uma temática importante para a própria ditadura, né? Que aprofundou a narrativa de que nós vivíamos numa democracia racial, do país cordial, enfim, de que não há pretos, né? Somos todos miscigenados, né? No Brasil todo mundo é uma coisa só, todo mundo tem um pezinho na senzala. Isso foi importante para a ditadura, né? Esse discurso de uma democracia racial foi importante para a ditadura, né? De que não há, ou a negação de que não haveria racismo no Brasil. É um discurso importante para a ditadura, que é um discurso que permanece, né? A gente tem visto isso no Congresso, essa negação de que, para que falar que o sujeito é preto? Isso não precisa, né? Não há racismo no Brasil. Entende? Assim, enquanto a gente permanecer recusando reconhecer que há racismo no Brasil, e aí pode chamar de racismo estrutural, institucional, cultural, o que seja, é racismo, né? Eu acho que enquanto permanecer essa lógica ou essa mentalidade, nós não vamos conseguir avançar em relação às pesquisas que precisam encontrar os protagonistas negros. Porque eles existem, eles devem existir, não é possível, né? O Brasil é um país muito grande. Falo dos negros, mas e os indígenas? Né? Também, também. Né? E os trabalhadores do campo, que pouco aparecem também, né? Com exceção da Liga dos Campesinos, que aparece em algum ou outro documentário, pouco se vai falar o que acontece no mundo rural brasileiro dos anos 70, que é um período importantíssimo. É um período de transformações, né? Históricas e econômicas, né? Tem o avanço para o oeste das fronteiras. Quem que está fazendo isso? E são os grandes latifundiários que estão expulsando os poceiros, né? Os pequenos produtores rurais. O que está acontecendo com essas pessoas nesse período? Então, acho que são muitas questões que ainda não foram respondidas, nem pela historiografia, de forma suficiente, né? E muito menos pelos documentários ou pelos filmes. Isso a gente não vê. É um debate que tem aparecido também em relação aos grupos LGBTQIA+, né? Aparece aqui e ali, né? Nós temos a produção do James Green, nós temos a produção do Renan Quinalha, nós temos outras figuras que estão pensando esse período, mas quando se trata de cinema, ainda aparece muito pouco, né? Porque é uma dificuldade de se encontrar, inclusive, as testemunhas desse período, né? Os sujeitos desse período. Muita gente não fala, e muita gente acha que, de fato, não teve a sua vida afetada pela ditadura. Então, para que falar sobre isso? São muitas variantes. Acho que é um fenômeno muito complexo, né? Não sei nem se eu te respondi, inclusive. Não, respondeu sim. E estava
pensando, né, durante a tua fala, até porque a gente já está, infelizmente, encaminhando para o final, estava pensando na questão acadêmica, no sentido de formação, né? Aí pensando a realidade de Passos, eu estou aqui em Frutal agora, inclusive morro de saudade de Passos, embora eu goste muito de Frutal, mas carinho enorme todo mundo aí. E pensando nessa questão da formação mesmo, desses grupos que estão entrando agora no ensino superior, você já comentou um pouco sobre essa questão, mas queria assim, ouvir no sentido de você percebe que mesmo com pouco conhecimento em relação à ditadura, em relação a temáticas relacionadas, você percebe que há uma abertura no sentido, né, dessas pessoas que estão entrando agora no ensino superior de aprender e tentar se questionar mesmo em relação a esses estereótipos ou não? Você percebe que o pessoal tem entrado muito com essa questão de opinião fechada ou não ligar sobre o assunto e não ver isso necessariamente como uma problemática, né? Tem notado alguma dessas perspectivas? Sim. Então, eu acho, Tiago, que nós temos, nesse momento especificamente, eu acho que nós temos aí dois grupos. É, é difícil pensar em dicotomias, mas eu acho que nós temos, sobretudo, dois grupos. Acho que há um grupo de estudantes que ingressam já com interesse, né? E são estes que vão acabar ingressando em grupos de estudos, que vão investir no movimento estudantil, que vão, de alguma forma, se mobilizar, no sentido amplo da coisa, né? E há, de fato, um grupo que não está interessado, que não está interessado por nada. É muito triste isso. Mas acho que é um grupo que está muito interessado apenas no diploma. Isso eu estou falando, obviamente, da comunicação, a princípio, né? Porque qual é a nossa dificuldade no universo da comunicação? A comunicação, ela é ainda muito vista como uma prática, apenas como uma prática. Então, por que as pessoas ingressam num curso de jornalismo ou de publicidade e propaganda? Para trabalhar. Eles veem assim. E com as novas mídias, as possibilidades de trabalho se ampliaram. Então, os nossos estudantes, em geral, já são estudantes trabalhadores, né? Eles ingressam muito cedo no mercado de trabalho. E o mercado de trabalho, nesse mercado de trabalho, é um mercado de trabalho que, de fato, não tem interesse por pessoas que estão pensando, né? Ou que sejam questionadoras, não estão interessados. E aí, a dificuldade do ensino universitário, porque é tentar convencer essas pessoas de que tudo aquilo que a gente está discutindo, né, em disciplinas como sociologia, como antropologia, como filosofia, como história do jornalismo, que isso é importante, porque não se trata apenas do presente, né? Porque essa ideia do imediatismo é muito forte. Então, o que eu penso? Eu acho que é uma geração com muito acesso à informação, mas que não consegue processar essa quantidade enorme de informação, né? Que tem dificuldades em assimilar e, de, portanto, se inserir no universo da produção do conhecimento. É terrível isso, eu brinco com os meus estudantes, né? Que é um problema geracional. É difícil quando a gente, né, atinge uma certa idade, olha para os estudantes, né, com 18, 17 anos, e tenta entender em que pé que eles estão percebendo o mundo. Eu, enfim, sou professor há 15 anos no ensino superior. E eu tenho percebido uma mudança de geração mesmo. E assim, o pós-pandemia me revelou esses dois grupos, né?
daqueles que de fato estão interessados em problematizar, em pensar, em questionar, entende que é trabalho, né, que o diploma pode te garantir ou não trabalho, mas que está interessado numa discussão mais ampla e de perceber os meios de comunicação como instituições com condição de interferir na vida das pessoas, e um grupo que está pouco ligando para isso, que acha que ditadura não existe. Eu tenho estudantes que negam, que são negacionistas, e que falam que isso é narrativa da esquerda. Assim, é assustador. Eu acho que, e isso, inclusive, não é um fenômeno só da comunicação, né? Eu tenho conversado com colegas de outros cursos e eles afirmam que, na história, por exemplo, né, nós temos muitos estudantes negacionistas. Eu acho assustador, mas é preciso entender por que pensam isso, né? Porque justamente se pensa, eu fico provocando, fico tentando, mas por quê? Por que não teria existido a ditadura? Como assim? Né? Aí que a gente percebe o quanto também, às vezes, a universidade está distante do universo de camadas da sociedade, né? E a gente precisa estabelecer conexões mais profundas com os grupos populares. Quando eu falo grupos populares, eu estou falando com a periferia mesmo. É gente que... E eu circulo pelas periferias de Passos e eu conheço muita gente que não se vê na universidade. A gente está falando da UENG, que é uma universidade do interior, pública e popular. E ainda assim as pessoas não se enxergam dentro desse espaço. Só complementando o que está dizendo, em Frutal é algo muito parecido. Assim, eu percebo no ensino básico, que eu atuo também, que realmente o pessoal não se vê na UENG, não se vê nem em camadas de ensino que passem um pouco a realidade deles. Tipo, não, imagina. Até com a questão de universidade no sentido mais amplo. Né? Porque antes era, não, a pública é difícil, eu não quero, vou fazer uma particular mesmo. Agora até a questão da particular tem perdido força. Então, e eu ainda falei das camadas populares, mas a classe média, tem muitos estudantes da classe média que não tem interesse mais no ensino superior, né? Uhum. E aí a gente vê como, de fato, os ataques à universidade, sistemáticos, né, à universidade, e não só à universidade, né, ao conhecimento de forma geral, à produção de conhecimento de forma geral, de como isso tem os seus efeitos. Para mim, é esse modelo, né? Não interessa às elites econômicas, de fato, né, que as universidades atuem. E há uma rede de convencimento aí, a persuasão. Né? A gente encontra isso no YouTube, em qualquer outro lugar, né? No Instagram, no TikTok. É o discurso de para quê? Né? Vai ser empreendedor de si, vai ser influencer, invista nisso, compre um bom celular. Para que aqui? Para que a universidade? Qualquer um. Né? É terrível, é tenebroso, né? Mas é um produto dessa sociedade autoritária que é a sociedade brasileira. Eu penso, né? Não, perfeito. E, Jean, infelizmente, nosso tempo aqui acabou, e chegou ao fim, melhor dizendo. E, assim, para a gente fechar, fazer aí uma última questão, né? Vou deixar o tópico em aberto. Se tiver alguma questão que você queira complementar, algum ponto que talvez queria ter falado e estou passando batido, né? Então fica um espaço aí para a gente finalizar a conversa. Não, eu não tenho absolutamente nada a complementar. Só agradeço mais uma vez o convite, a possibilidade do diálogo, que eu acho que isso que é importante. Eu tinha falado, na verdade, no começo, que muita gente vê problemas, né, nessa relação jornalismo e história. Eu acho que nós precisamos fortalecer, né? Acho que tanto o jornalismo quanto a história têm possibilidades, e essas possibilidades precisam ser trabalhadas
conjuntamente, né? Nós temos ferramentas que podem ser complementares, nós temos métodos e teorias que podem ser complementares. E isso é importante para a gente, de fato, conseguir, né, produzir uma sociedade um pouco mais desigual, né, um pouco menos desigual, na verdade, né, mais justa. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade e conte comigo, Thiago. Precisando, só chamar. Diana, a gente que agradece, né, a conversa aqui foi muito acima do que a gente esperava realmente, né, no sentido dos ramos, para onde que foi. Então, muito obrigado, tua presença sempre, né, traz essas questões para a gente refletir bastante, tá? Então, muito obrigado. Portas sempre estão abertas, né? A gente está sempre inventando moda, sempre fazendo coisa diferente, então, que bom que você está disposto, né? Vira e volta, a gente continua nessa perspectiva de tentar levar, né, o mais para frente possível essas reflexões, essas questões que são incômodas, talvez muita gente não queira tocar, mas precisa, né? Eu acho que não sei se é a nossa função, mas pelo menos é um interesse nosso em continuar levando isso para frente, tá? Você chegou até aqui, se acompanhou até o final, obrigado por prestigiar, né? E vamos prosseguindo, tá? Tudo de bom, tchau, tchau, gente. Obrigado.